Hoje nós vamos falar dos 3 últimos capítulos, 14, 15 e 16 de 1 Coríntios, e entender o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto lá no primeiro século e o que daquelas lições nós podemos extrair ainda hoje. Então, o tema de hoje de 1 Coríntios, começando no capítulo 14, é esse: os dons edificam onde o amor governa. É muito importante que você entenda isso. Existem ambientes de igreja, existem ambientes religiosos, onde as pessoas estão muito focadas em dons, em talentos e habilidades. Mas se não tiver amor, se o amor não governar esses dons que são de Deus, podem muitas vezes serem usados para o mal e não para o bem. Então, começando, capítulo 14, o verso 1 até o 4 diz o seguinte: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Aqui nós já vemos que o apóstolo Paulo dá algumas informações muito importantes. Ele começa dizendo: sigam o amor, e depois ele fala sobre a busca do dom. A gente vai entender porque Paulo fala disso. E é interessante nós lembrarmos também que lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele já falou sobre dons espirituais. No capítulo 13, ele interrompe essa fala para falar de amor. E aí no 14 ele volta com os dons, porque ele quer colocar o amor no centro de todas as coisas que nós fazemos enquanto igreja. Porque não importa se você ora bem, se você não tiver amor nas suas palavras, essa oração é vazia. Não importa se você canta ou toca bem, qualquer um dos seus talentos naturais são inúteis diante de Deus, se eles não forem temperados com o amor. É por isso que ele começa dizendo: sigam o amor, andem atrás do amor, e depois vocês se dedicam a buscar os dons espirituais, principalmente o da profecia. Então o texto bíblico vai falar de uma série de dons, mas Paulo já dá pra gente um spoiler, dizendo que a profecia é mais importante. Só que a gente vai entender o que essa profecia significa daqui a pouco. Olha o que diz o verso 2. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Então, aqui Paulo vai citar um dom que é bastante popular, que é o dom de línguas, né? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Quem já ouviu falar do dom de línguas? Todo mundo aqui, né? Se você é crente há algum tempo, você já ouviu falar disso. E aí Paulo está tratando sobre isso aqui. E olha o que ele diz no verso 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. É interessante que todos os dons que o apóstolo Paulo vai falar acerca nas suas cartas, ele vai dizer que todo dom tem o seu valor, ele tem a sua importância, porque Deus não dá nada que é desimportante, né? Tudo que Deus dá pra gente é útil. Só que ele vai pegar o dom de línguas e ele vai dizer que, em comparação aos outros dons, o dom de línguas está abaixo. Ele é um pouco menos importante. Olha que polêmico ele, né, Eclesiano? Mas por que o apóstolo Paulo fala disso? Não é porque o dom em si não tem valor, mas é porque ele explica que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. O que é edificar? É construir, né? Então aquele que fala em línguas é como se ele estivesse sendo abençoado enquanto fala. É uma coisa muito boa. Mas por que o dom de línguas é inferior aos outros? Porque todos os outros dons não são sobre mim, são sobre os outros. Ou seja, quando alguém na igreja profetiza, ele não está só abençoando a si mesmo, mas ele está abençoando a congregação. Por isso o dom de línguas é inferior, porque ele mostra uma lógica divina que é a seguinte: tudo aquilo que eu faço para mim tem valor, mas quando eu faço isso para o outro, tem mais valor ainda. Essa é a lógica do cristianismo, essa é a lógica do Cristo. Porque tudo que o Cristo fez foi muito valioso, né? Quando ele multiplicou os pães, quando ele curou o cego, quando ele ressuscitou o defunto. Mas qual é a maior obra de Cristo? É quando ele morre. Por quê? Porque ele morre por causa da gente. Então a maior obra de Cristo ele não fez por si mesmo, ele fez pela humanidade. Por isso o apóstolo Paulo, em consonância com Jesus, está dizendo: tudo aquilo que você faz para o outro tem uma pitada do amor divino aí. E é o amor que te motiva a fazer pelo outro, né? E aí olha que interessante. Paulo vai explicar então: quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Por isso que aqui em cima ele manda buscar todos os dons, mas principalmente o da profecia. Porque aqui a profecia representa essa ideia de abençoar o outro, né? Vamos avançar aqui e vamos explicar algumas coisas.
Olha esse título aqui que interessante, né? Quando o amor não é a razão, tudo vira exibição. Vocês têm que entender uma coisa, pessoal. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, tenha isso em mente, isso vai clarificar muita coisa. Todo livro bíblico, ele é escrito para resolver um problema. Tenha isso na sua cabeça. O Gênesis é o quê? É um livro que Moisés escreveu para resolver o problema da idolatria de Israel. E aí todos os livros têm esse propósito de resolver problemas. O propósito de Paulo em escrever as cartas aos Coríntios é resolver problemas daquela comunidade. Por isso que ele escreve. E aqui há um problema acontecendo. O povo de Corinto valorizava muito os dons, só que eles não tinham amor. E aí, sem o amor, esses dons, eles se tornavam apenas uma forma de se exibirem. Quem aqui conhece crente exibido? Não precisa levantar a mão não, que eu não quero te deixar mal, né? Mas basicamente a gente sabe que infelizmente no ambiente de igreja, da religião de forma geral, existem pessoas que não estão preocupadas com Jesus. E não estão preocupadas com as ovelhas, os líderes, elas estão preocupadas com sua própria imagem. Então, na verdade, elas usam o próprio Cristo e a Bíblia como um palanque para que elas mesmas se promovam. É isso que está acontecendo em Corinto. Eles não tinham amor, e por isso tudo ali em Corinto era exibição. Na hora de falar em línguas, ele não falava para ser abençoado, mas para que os outros vissem nele uma espiritualidade que não existia. E aí, talvez vocês não tenham vivenciado isso, mas eu vivenciei, tá? Eu não nasci aqui nessa igreja. Eu fui de uma igreja, o pessoal ri quando eu costumo falar, ela se chamava Fogo Puro. Pois é, né? Pois é. Se chamava Fogo Puro. Era uma igreja muito pentecostal. Então existia muito essa ênfase, né? No falar em línguas, essa coisa do fogo, do manto, do girar, né? Igual o peão do Silvio Santos. Mas enfim, tinha muito disso. E aí, eu fui líder de jovens nessa igreja. E eu percebi uma coisa que era um pouco assustadora. Como nessa igreja valorizava-se muito falar em línguas, eu lembro que quando chegava um jovem novo, ele queria o quê? Se enturmar, né? Todo jovem quer se enturmar, ele quer pertencer a um grupo. E ele olhava para as lideranças e todo mundo falava em línguas. Aí ele pensava assim, eu que não vou ficar de fora. Rapidamente, em poucas semanas, ele estava falando em línguas também. A grande pergunta que fica, Eclesiano, é, será que Deus deu aquele dom para aquele jovem? Ou ele estava apenas replicando aquelas línguas que ele aprendia porque ele não queria se sentir inferior? Porque, infelizmente, nessa igreja que eu participei, o dom de línguas era colocado lá em cima. Quem falava em línguas era mais respeitado. Quem falava em línguas era visto como mais espiritual. Quem falava em línguas era tido como uma liderança melhor. Inclusive ganhava até oportunidades melhores na igreja, no culto. E era isso que estava acontecendo em Corinto. Algumas pessoas estavam usando o dom para se mostrar como superiores às outras. E aí a gente percebe que o dom existia, mas não existia o amor, não existia o fruto. É por isso que Paulo está batendo nessa tecla. E não é só em Corinto que isso acontecia. Eu separei aqui para a gente 4 exemplos ao longo da Escritura que mostram isso, para você ver que não é só naquela igreja que acontecia. O exemplo primeiro aqui é de Ananias e Safira. Nós, há algum tempo atrás, estudamos o livro de Atos. No capítulo 4 do livro de Atos, a gente tem um detalhe muito interessante. Havia um homem na igreja chamado Barnabé. Esse Barnabé, ele tinha muito amor pelos seus irmãos. E o que ele fez? Ele tinha uma propriedade, ele vendeu essa propriedade e doou isso para o povo, né? Para o pessoal, ele dividiu o dinheiro. Essa doação do Barnabé, ela foi motivada pela sua compaixão. Só que ela fez com que ele ganhasse uma certa reputação ali. Todo mundo viu e falou, poxa, o Barnabé é um crente muito legal, né? Ele vendeu o que ele tinha para dividir entre os pobres. E aí o Barnabé, ele ficou meio que famosinho ali. E aí um homem chamado Ananias viu essa fama e falou, eu quero também. E aí o que ele faz? Ele combina com a mulher dele, a Safira, e eles falam o seguinte, olha, a gente tem aquela chácara velha lá em Itabirito, vamos vender ela por uns trocados e vamos prometer e falar para todo mundo que a gente vai doar também, para a gente ganhar essa mesma fama do Barnabé. Veja que a motivação não é o amor, mas é usar a plataforma da palavra de Deus, ou a igreja, como uma maneira de se auto-enaltecer. Ananias e Safira fazem isso no capítulo 5 de Atos. E aí eles mentem para Pedro, e a Bíblia diz que o final deles é trágico, eles morrem. Porque eles não morreram porque Deus é muquirana, porque Deus estava preocupado com a oferta. Eles morreram por causa da hipocrisia dentro do coração. Porque o que fizeram, não fizeram por Deus e não fizeram pelos outros, fizeram apenas por si mesmos. Isso aconteceu em Corinto, isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, isso acontece nos Evangelhos, a história do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus
e numa conversa com Cristo ele fala assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus fala, ó, você tem que obedecer os mandamentos. Aí ele vai e fala assim, mas todos esses eu já obedeço. E aí a gente percebe ao longo da conversa que, na verdade, o jovem rico não obedecia os mandamentos porque amava ou temia a Deus, mas é porque isso permitia que ele dissesse aos outros, eu sou mais espiritual do que vocês. A gente vê isso nos evangelhos, a gente vê isso na esmola dos fariseus. Mateus capítulo 6, é Jesus falando o seguinte, olha, vocês são engraçados, né? Vocês vão dar esmola para o pobre e vocês tocam trombeta. E aí eu estava dando uma pesquisada sobre isso e eu descobri uma coisa muito interessante. Em Jerusalém, no primeiro século, quando os fariseus queriam se mostrar ao povo, eles contratavam pessoas que literalmente tinham trombetas. Quando se tocava a trombeta, os pobres sabiam que eram os fariseus que iam dar esmola. Aí eles se juntavam. Por isso Jesus fala, vocês tocam trombeta na hora de dar esmola. Porque era uma forma de todo o povo se juntar e ver, olha como que o João é bonitinho dando esmola ali para o pobre. Então veja, era apenas uma propaganda. E por fim, eu falei com vocês que eram 4 exemplos, né? Aqui tem 3, porque o 4º exemplo eu separei em texto. Atos 8:17 fala de um homem chamado Simão. Em Atos 8:17 a gente vai ver que esse homem, ele é um mágico, né? Porque já tinha mágico naquela época, já tinha ali o Mr. M e tudo mais. E esse Simão, ele gostava de fazer uns truquezinhos e enganar o povo. E ele era muito respeitado pelo povo. Só que aí ele começa a ver os discípulos de Jesus operando milagres reais. E esses milagres não são como truques de mágica. Então ele se interessa, ele fala assim, poxa, eu queria que isso acontecesse comigo também. Eu queria ter esse poder de dar o Espírito Santo para as pessoas. E aí a história se desenrola durante o capítulo 8, e aqui está 817, mas é 8.17, tá? E aí olha o que diz o verso 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É o texto contando que Pedro e João colocavam a mão na cabeça dos samaritanos e o Espírito Santo descia sobre eles. E aí o Simão viu isso, e olha que interessante o verso 18. E vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, deem-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele falou, olha que legal, uma oportunidade de fazer dinheiro com a palavra de Deus. Mas é claro, gente, isso aqui é só na época de Atos. Isso não existe mais, né? A gente não pode dizer que isso existe mais. Ou será que existe? Será que o pecado de Simão também não continua ainda no nosso tempo? Onde pessoas enxergam na Bíblia apenas uma forma de manipular outras pessoas e arrancar dinheiro delas? Essa é a lógica do falso profetismo. O falso profeta não é alguém que prega contra a Bíblia, muito pelo contrário. O falso profeta é alguém que, usando trechos da Bíblia, distorce a ideia central, apenas para enganar os outros. Uma curiosidade histórica é que isso que Simão fez se tornou um pecado tão conhecido que na Igreja Católica isso aqui tem um nome, se chama simonia. Simonia é você tentar negociar bens espirituais. Por que se chama simonia? Porque vem de Simão. Então toda vez que alguém tenta vender uma bênção, ele está praticando simonia, que é o pecado de Simão, o mago. Só que a história dele termina muito mal, porque depois que ele fala isso, Pedro disse assim, ó, que você padeça junto com o seu dinheiro. Basicamente Pedro falou assim, vai para o inferno. Porque não é assim que funcionam as coisas de Deus. Você tem que entender que a graça de Deus, ela é graciosa, mas ela não é barata. Ela não pode ser caçoada, você não pode pegar aquilo e desvalorizar. Você não pode comprar a graça, você tem que aceitá-la. Você tem que recebê-la com sinceridade de coração e principalmente com humildade, não tentando manipulá-la. Então, isso tudo está acontecendo em Corinto. Os coríntios queriam dons, mas não para abençoar os outros. Eles queriam apenas que esses dons servissem para a sua própria glória. E é por isso que Paulo escreve o capítulo 14 e basicamente toda a carta. Só que aí, a gente viu aqui em cima algo interessante. A gente viu que Paulo vai falar sobre a questão das línguas estranhas, que era o dom que os coríntios mais buscavam, né? E eu tenho uma tese de por que esse dom era o favorito deles. Porque quando você vai olhar lá a lista de dons que aparece no Novo Testamento, você vai ver que, por exemplo, o dom de cura. Poxa, o dom de cura é algo espetacular, né? Imagina, você colocou a mão no doente, o doente saiu curado. Só que tem um problema no dom de cura. É difícil você fingir que curou alguém. Então a pessoa chega para você com dor de cabeça, aí você olha e fala, e aí, meu filho, curou? Se não tiver saído a dor de cabeça, pronto, você não tem o dom. Muito simples. Mas dentre todos os dons, o dom de línguas, ele tinha uma facilitação.
era fácil você fraudar. Era fácil você fingir que tinha sem ter. Então, provavelmente, Paulo está dizendo o seguinte: vocês buscam esse dom porque é mais fácil de imitar. Vocês não estão realmente querendo que Deus dê o dom. Vocês só querem parecer que têm o dom. Então, Paulo fala do dom de línguas e ele diz que a profecia é mais importante. E aqui eu quero que você entenda que a profecia que Paulo diz aqui não é o famoso "eis que te digo, meu servo". Até porque, uma curiosidade, no texto bíblico, quando os profetas falavam, eles não chegavam no indivíduo, colocavam a mão no ombro e falavam assim: meu servo, faz isso, isso e aquilo outro. Normalmente, os profetas começavam as sentenças dizendo: assim diz o Senhor. Porque a mensagem não é do profeta, ele é apenas o mensageiro, ele é apenas o instrumento da mensagem. Então, a profecia de que Paulo está dizendo aqui é a profecia que nós entendemos como a palavra de Deus. Veja, toda vez que você recita a palavra de Deus, isso é profético, porque ali está a profecia de verdade. Quando você fala um texto de Moisés, e Moisés era profeta, você está recitando uma profecia. E aí, o Paulo ele vai explicar por que a profecia ela é mais importante. O primeiro ponto, o primeiro aspecto, nós já entendemos. É porque o dom de línguas edifica a si mesmo, mas a profecia edifica a comunidade, abençoa os outros. Só que Paulo, ele vai ir além, tá? Ele vai mostrar pra gente que a profecia é superior ao dom de línguas porque ela é compreensível. Ela é compreensível. Quando alguém está falando em línguas estranhas, seja em outro idioma, um idioma espiritual, normalmente ninguém entende, né? Ninguém entende, a não ser alguém que tenha o outro dom que a gente chama de interpretação. Então, aquela mensagem ali, ela tem validade só para o indivíduo que está falando, porque ninguém mais está entendendo. Já a profecia não. A profecia é a ideia de você pregar a escritura numa língua que todo mundo entende, porque essa é a graça, né? Imagina eu começar aqui a pregar em japonês. Não faz sentido nenhum, porque eu não estou no Japão. Eu tenho que transmitir a palavra de Deus de forma que todo mundo compreenda. Como diz, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Neemias 8:8. Vamos lembrar que no contexto aqui, Neemias junto com Esdras e Zorobabel são os judeus que vêm da Babilônia para reconstruir Israel. Eles vão reconstruir não só os prédios da cidade, mas eles vão reconstruir a fé de Israel que havia se perdido. Eles vão reconstruir o sistema de culto, a religião. E como que eles fazem isso? Eles fazem, aqui no verso 8, dizendo o seguinte, ó: leram o livro da lei de Deus. Então eles começam lendo o livro, lendo a Bíblia, literalmente. Depois interpretando e explicando, de modo que o povo entendesse o que estava sendo lido. Isso aqui é profecia de verdade. A profecia que a Bíblia prevê é ler o texto, é interpretar e é ensinar aos outros aquilo que Jesus ministrou ao seu coração. Dessa forma, todos nós devemos estar nesse lugar, nessa posição profética, de ser de fato uma voz profética na sua casa. Não é? E aí eu quero que você entenda isso, porque hoje quando a gente fala de voz profética, o pessoal acha que é fazer maluquice, né? Que é pular de um pé só, que é ungir a parede. Ser profeta na sua casa é entender a Bíblia e é ensiná-la de maneira coerente para aqueles que estão perto de você. E aí você tem que entender o seguinte, olha que interessante, eles liam o livro da lei de Deus, que era a Bíblia. Isso mostra pra gente também um princípio da educação cristã. Como que você quer ter uma família que serve a Deus se você mesmo não lê a palavra para os seus filhos, para os seus familiares? Se você não interpreta, se você não explica, se você não for a voz profética da sua casa, a sua casa será tomada por outras vozes. Vamos lembrar lá do Gênesis, no capítulo 3, por que a coisa desandou? Por que o pecado entrou no mundo? Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, Adão e Eva ouviam apenas uma voz, que era a voz de Deus. Mas no capítulo 3 entra uma nova voz, é a voz da serpente, dizendo, você pode comer do fruto. E a partir do momento em que eles deixam de ouvir a voz de Deus e ouvem a voz da serpente, é ali que a derrocada da humanidade começa. Da mesma forma, tudo se repete ainda hoje. Enquanto você permitir que a sua casa ouça outras vozes que não sejam a voz de Deus, isso vai acontecer também na nossa vida. Ainda nessa mesma lógica de que a profecia é superior ao dom de línguas, nós temos Atos capítulo 2. E aqui é muito interessante, porque Atos 2 é o dia de Pentecostes, famoso dia de Pentecostes, onde os irmãos estavam no templo orando, e eles viram sobre eles línguas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas. Só que o mais interessante aqui de Atos 2 é que depois dessa manifestação, desse falar de línguas, Pedro vai pregar uma mensagem que todo mundo entende. E é nessa mensagem, olha que interessante, a partir do verso 14, você vai ter toda a história ali, que se resume no seguinte: então Pedro levantou-se com os 11, ergueu a voz e dirigiu-se à multidão.
Pedro não se dirigiu à multidão falando uma língua que eles não entendiam. Muito pelo contrário, ele se dirigiu à multidão falando uma língua que eles compreendiam, uma pregação. E dessa pregação nasceu uma grande conversão que vai iniciar a igreja, né? Mais de 3.000 pessoas se convertem na pregação de Pedro, que é uma pregação... Gente, a gente está falando de um pescador da Galileia. Pedro não era formado em teologia. Pedro não era um grande comunicador, ele era um Zé Ninguém, mas estava cheio do Espírito Santo e com as suas palavras simplórias, ele pregou para uma multidão de pessoas e essas pessoas se converteram. Ou seja, ele pregou na língua que todo mundo entendia, e aí isso mostra que a profecia é superior ao dom de línguas, porque ela é focada no outro. Quando a gente avança, a gente tem que entender a profecia como palavra de Deus. E a profecia como palavra de Deus, ela está fundamentada em 3 pilares. Isso aqui é muito importante para você entender. Toda a pregação, ela só é pregação de fato quando ela reúne um ou mais desses elementos aqui. Toda a pregação verdadeiramente bíblica, ela tem como propósito edificação, exortação e consolação. A gente tem que entender esses 3 elementos para que a gente consiga separar o que é uma pregação de verdade e o que é uma pregação de mentirinha. Porque tem muita pregação por aí que é de mentirinha. Quando você chega num culto e a pregação do camarada começa falando das suas vitórias e termina as suas vitórias, o tempo inteiro, existe alguma coisa aí que está faltando. Vamos entender como que a Bíblia apresenta a ideia da palavra de Deus enquanto edificação. Lembrando que edificar significa construir. Entenda isso. A pregação bíblica constrói alguma coisa dentro de você. Ela constrói em você um discípulo melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Se a palavra de Deus não constrói nada em você, ou você não está recebendo ela, ou o que está sendo pregado não é palavra de Deus. Porque tem que ter construção. Por que a palavra de Deus tem que construir? Porque o nosso Deus é um construtor. Lembra que lá no Gênesis ele constrói uma coisa chamada mundo em 7 dias? Então Deus é um construtor, ele segue essa lógica. Lembra que quando ele mandou água, ele chegou para um homem chamado Noé e mandou Noé construir uma arca? Ou seja, um Deus de construções. Ele pega um homem chamado Abraão e constrói um povo, constrói Israel. Ele pega o pequeno Davi e constrói um reino. Ele pega Moisés e constrói a lei. Ele pega Jesus, que nasce numa família de carpinteiros. Carpinteiros naquela época não é só o cara que mexe com madeira, mas carpinteiro era um construtor. A palavra grega, inclusive, é tecton, que é a mesma palavra para arquiteto. Então, o José, o pai de Jesus, era tipo um pedreiro, né? E é essa linguagem que Jesus usa para os seus discípulos. Quando ele olha para Pedro e diz assim, ó, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. O nosso Deus é um Deus de construções. E toda vez que nós temos contato com a palavra dele, é porque ele deseja construir em nós alguma coisa melhor. Ele quer construir um novo você. Permita que Deus construa em você uma nova pessoa. Amém? Até relembrei meus tempos de fogo puro, tá vendo? Bem pentecostal. Olha o que diz Atos capítulo 20, verso 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los. Né? A palavra é o que pode nos construir, como a gente falou aqui. Além da edificação, que é construir, a gente tem a característica da exortação. Olha o que diz Hebreus capítulo 13. E aqui eu quero que você entenda que o termo exortar, ele tem um sentido duplo, tá? Exortação pode significar motivação e também advertência. Exortar é, ao mesmo tempo, elogiar e também corrigir. Isso é curioso, esse sentido duplo que a palavra de Deus tem. Olha o que diz Hebreus 3,13. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Aqui nós temos esse elemento duplo, né? A palavra de Deus, ela serve para encorajar. Então você chegou na igreja, borocochô, desanimado, a palavra de Deus está ali para te levantar. Lembra o que Deus falou para Josué? Josué estava todo murchinho lá, porque Moisés tinha morrido, e aí o IPTU vencendo, e aquela coisa, e aquele povo desobediente, e aí Deus chega para Josué e fala assim, olha, seja forte e corajoso, Josué. Levanta a cabeça. A palavra de Deus, ela carrega esse sentido. Quando você está lá, no fracasso, totalmente derrotado, desistiu de lutar contra o pecado, desistiu do ministério, da família, sei lá do quê, aí vem a palavra de Deus e diz, peraí, por que você desistiu? Cristo não desistiu na cruz por você. Então você vai parar? Como assim? Você alega ser discípulo dele. Você diz que dentro de você habita um espírito que é maior do que o mundo todo. Então você não pode desistir. A palavra de Deus existe, portanto, para colocar em nós uma coragem que nós não temos. Isso se manifesta ao longo de toda a Bíblia. Se você pensar, por exemplo, nos apóstolos, né, nós falamos de Pedro. Gente,
Pedro é o camarada que quando uma mulher perguntou para ele se ele conhecia Jesus, ele ficou com medo e falou, não conheço não. E aí foi, o galo cantou. Tem até uma piada que diz que Pedro era cruzeirense, né? Não podia ver um galo. Sempre dava ruim ali. Porque o galo canta quando ele nega Jesus. Então, Pedro é esse homem que não tem um pingo de coragem. Mas aí Jesus morre. Jesus ressuscita, se encontra com ele e vem Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce sobre Pedro. E a partir daquele momento, Eclesiano, Pedro nunca mais vai negar o Cristo. Porque o Espírito Santo trouxe para ele uma coragem que não vem do homem, mas uma coragem que vem do céu. Essa é a verdadeira coragem. Lá no Evangelho de João, tem um texto maravilhoso, onde um homem chamado Nicodemos chega para Jesus e fala assim, ó, mestre, eu sei que o Senhor vem de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se de Deus não vier. Eu estava lendo esse texto esses dias, e aí eu pensei, poxa, Nicodemos está falando isso por quê? Porque ele viu um milagre? Não. Na verdade, Nicodemos fala isso logo depois de Jesus entrar no templo e virar as mesas. Jesus foi corajoso. E aí Nicodemos falou, o Senhor é de Deus. Porque essa coragem não é uma coragem humana. Essa justiça não é uma justiça humana. Essa justiça e coragem só pode vir de Deus. Então, se você está com medo, o meu conselho é que você mergulhe na palavra, porque ali dentro tem a coragem que você precisa para vencer qualquer desafio. Não importa o tamanho da adversidade, do problema, da prisão, dentro da palavra de Deus existe a coragem que você precisa. Talvez o milagre que você precise está numa página da Bíblia que você ainda não leu. Então eu te aconselho a mergulhar nela. E olha que o texto continua, né? Encorajem-se uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Aqui é o outro sentido da exortação. Ela não só motiva, anima e encoraja, mas ela também corrige. Uma boa palavra, uma pregação sincera, uma verdadeira exposição da Escritura não vai sempre te colocar lá em cima. Tira isso da sua cabeça. A verdadeira pregação da palavra de Deus muitas vezes te derruba primeiro, para depois te colocar lá em cima. Lembra que antes da exaltação vem a humilhação. Os humilhados serão exaltados. Segue-se uma sequência lógica. E a palavra de Deus serve para nos mostrar o quão pecadores somos e o quanto nós precisamos nos consertar. As verdadeiras palavras de Deus são palavras de conserto para que nenhum de vocês endureça pelo engano do pecado. A verdadeira pregação vai acordar você, ela vai balançar a sua alma aí dentro e vai dizer, você tem que consertar isso. Você não pode tratar a sua esposa desse jeito, infeliz, porque o casamento que Deus deseja é assim. Você não pode deixar sua família em último plano. Você não pode ser escravo do dinheiro. A Bíblia vai te bater, ela vai te confrontar, ela vai te desafiar. E é bom que isso aconteça. Toda vez que você se sente desafiado pela Escritura, é um sinal de que o Espírito Santo está tentando penetrar na sua vida. Então a verdadeira palavra de Deus nos encoraja, mas também nos confronta. Revela a nós os nossos pecados. Por quê? Porque ela nos chama para a mudança. Tem uma coisa que eu sempre repito, cotidianamente, eu gosto de repetir muito isso. Quando a gente olha para o Gênesis, a comunicação de Deus com os primeiros homens, sobretudo com Adão e com Caim, é muito interessante, né? Porque quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus vem. Porque quando o pecado acontece é assim, né? A gente diz que o pecado afasta Deus, mas na verdade Deus não correu. Quem correu foi Adão. O pecado não afasta Deus de você. Na verdade, é você que se afasta dele, porque o pecado te traz vergonha. E por vergonha você para de orar, de vir na igreja, de cantar e tudo mais. Deus não tem problema com o pecado, é você que tem. Porque Deus resolveu o problema do pecado na cruz, ele está pronto para perdoar. E aí é interessante que quando Adão peca, Adão foge, pega lá as folhinhas de bananeira para se cobrir. E aí a pergunta que Deus faz para Adão é maravilhosa, porque é uma pergunta de confronto. Onde você está? E eu não canso de repetir, Deus não estava procurando Adão atrás da árvore. Deus não estava perguntando a localização geográfica de Adão. O que Deus queria saber é em que momento da caminhada Adão havia se desconectado dele. É a palavra que confronta. É a pergunta que Adão não quer responder. Isso se repete com o filho do Adão, que é o Caim. Quando o Caim mata o Abel, gente, Deus já sabia. O Abel já estava lá do lado de Deus. Aí Deus vai e pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Percebe que é a única pergunta que Caim não quer responder. Onde está o teu irmão?
Mas por que Deus está fazendo essa pergunta incômoda? Porque Deus não quer que Caim se endureça pelo engano do pecado. Quando Deus te pergunta coisas que Ele já sabe e você não quer responder, é uma oportunidade que Ele está te dando de arrependimento. Quando Deus pergunta para Adão onde você está, Ele espera uma resposta de Adão dizendo: eu não sei, eu me perdi, me salva. Quando Ele pergunta para Caim: cadê o teu irmão? É para que Caim admita: eu matei o meu irmão, eu não sei o que eu fiz, mas me perdoa. Mas isso não acontece com esses homens. Eles se endurecem pelo pecado, eles não aceitam a profecia, a palavra da exortação. E aí a gente avança e a gente tem mais uma característica da palavra de Deus, da profecia, que é a característica do consolo. Então a palavra de Deus é aquela que constrói algo dentro de nós. Depois ela nos exorta, nos encorajando e ao mesmo tempo nos corrigindo, nos confrontando. E por fim vem o elemento do consolo. E aí o texto que eu separei para ilustrar esse elemento está em João 14. Uma frase do Cristo. Uma frase onde Jesus vai dizer o seguinte para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Quando nós analisamos o ambiente onde essa frase foi dita, é muito interessante. Porque é nesse mesmo capítulo 14 que Jesus vai dizer que Ele é caminho, verdade e vida. E é nesse capítulo 14 que os discípulos de Jesus estão com medo, eles estão assustados, eles estão sabendo e tendo consciência de que a perseguição está chegando, de que Jesus vai morrer, e mesmo quando Jesus ressuscitar, Ele vai embora, vai deixar eles sozinhos. Então eles estão assustados, mas aí vem o consolo dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. A verdadeira palavra de Deus, ela não só bate, porque às vezes a gente vai para os extremos, né? Então tem o cara que só coloca você lá em cima, mas tem aquele também que só bate, e no final você sai chorando todo quebrado e não tem nada. Mas não, a palavra de Deus completa, ela também tem o elemento do consolo, porque lembra que Deus é Pai, e o bom Pai não bate em vão, o bom Pai não castiga só para infligir sofrimento, o bom Pai castiga porque dali Ele quer extrair mudança, arrependimento, evolução. É isso que o bom Pai faz. A palavra de Deus, então, age dessa forma. Ela nos traz consolo. Então, por mais que você se sinta afastado de Deus, a minha vida é muito ruim, é muito difícil, eu estou muito longe daquilo que Deus quer de mim. Isso é verdade, a gente está muito longe do que Deus quer. Mas que você tenha nessa palavra um consolo. Calma, Deus está construindo algo em você. O projeto não parou, ele está continuando. Eu sei que parece devagar, eu sei que às vezes parece que você está andando para trás, mas é assim. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então deixa Jesus construir em você essa nova pessoa que Ele quer que você seja e que Ele pode criar em você. Então nós temos isso aqui como as características da profecia que Paulo nos diz. E aí nós avançamos para o capítulo 15. Pode abrir aí no capítulo 15, porque são 3 capítulos hoje. Capítulo 15 nós vamos ler versos 3 e 4, tá? Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente da de vocês, mas basicamente no capítulo 15 é onde Paulo vai trazer um discurso sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. E aí no capítulo 15, a gente vai ter a explicação mais longa de todas sobre a ressurreição. A gente tem nos evangelhos o elemento da ressurreição, né? Vamos lembrar que Jesus, ele ressuscita 3 pessoas ao longo do ministério dele: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Ele ressuscita o Lázaro, né? Depois de 4 dias, a história mais conhecida. Depois ele morre e também é ressuscitado. Mas nenhum texto da Bíblia fala tanto sobre ressurreição quanto esse capítulo 15 de 1 Coríntios. Por que Paulo fala da ressurreição? Porque Paulo, ele está falando para um público, que é o público de Corinto, que é um público majoritariamente grego, tá? E aqui eu quero explicar para vocês um pouco do contexto cultural. Gente, cada povo tem uma característica, né? O americano tem um tipo de comportamento, o brasileiro tem outro. Aqui mesmo no Brasil, cada estado tem o seu jeito de ser, né? O carioca tem um jeito, o paulista outro, o mineiro outro. Então, cada povo tem uma forma de pensar diferente. Naquela época era assim também. Os gregos de Corinto, eles tinham um pensamento que era o seguinte, tá? Dentro da filosofia religiosa deles. Eles acreditavam que o corpo, ele era a prisão da alma. Então, basicamente, quando uma pessoa morria, ela era liberta daquela prisão. Eles valorizavam muito o que era espiritual e pouco o que era físico. É por isso que em Corinto vão existir vários problemas de natureza sexual.
Porque como o povo achava que o corpo não tinha muito valor, o pessoal não estava nem aí para fidelidade. Ah, o meu corpo não vale nada mesmo, então eu vou usar e abusar dele. A lógica dos gregos era essa. E aí no capítulo 15, Paulo tem que dizer assim, gente, vocês têm que começar a cuidar do corpo de vocês, viu? Você que vive aí no McDonald's, no Burger King, tem que começar a cuidar do templo do Espírito. Por quê? Porque o seu corpo também é um presente de Deus. Deus não está preocupado apenas com a alma. Porque vamos lá, né? Se Deus se preocupasse só com alma e espírito, Adão era o Gasparzinho, né? Mas ele criou um corpo. O corpo humano é um presente divino também. O apóstolo Paulo vai falar, portanto, que o corpo é tão importante para Deus, que esse corpo que nós temos, ele vai ser ressuscitado no grande dia. Só que essa ideia para aquele povo, ela era incabida, inconcebível. Eles tinham uma dificuldade muito grande de acreditar nisso. Como assim? Mas a gente aprendeu desde pequeno que o corpo é uma prisão. E aí quer dizer que então Deus vai ressuscitar o nosso corpo, ele vai nos prender de novo. E aí Paulo tem que explicar o seguinte, não, a morte do corpo, ela é como o morrer de uma semente. Essa analogia é maravilhosa. Como que nasce uma árvore? A árvore nasce quando a semente morre. E aí o apóstolo Paulo diz que a mesma coisa acontece na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida em Jesus, o nosso corpo se torna uma semente. Você vai morrer aqui, mas vai renascer de novo. E Jesus vai refazer o nosso corpo. O apóstolo Paulo está explicando isso para eles. Está dizendo o seguinte, Jesus ressuscitou dos mortos e a promessa é que aqueles que creem nele também serão ressuscitados na volta de Cristo. Nós teremos um corpo de novo. É claro que Paulo explica que o novo corpo não é igual a esse corpo aqui. Então essa cara de cansado que vocês estão vendo, não vai ter no céu, graças a Deus. Basicamente o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que nós não somos hoje por causa do pecado de Adão, nós seremos um dia por causa da obra de Cristo. Então, gente, Adão não ficava gripado, não sei se você sabe disso, mas ele não ficava gripado, ele não ficava cansado. A vida dele não era tão ruim assim, ele não tinha dor no pé, na coluna, igual a gente. Ou seja, quando Deus cria o corpo do homem longe da realidade do pecado, esse corpo é perfeito. E é isso que Paulo está dizendo, vocês serão ressuscitados em um corpo diferente desse. Algo que é tão sublime que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. Nós só podemos crer. Amém? Você só pode crer. Existem muitas coisas na palavra que a sua mente não é capaz de conceber, mas basta que você creia. Lembra lá de Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não tinha em mente, ele não sabia que terra era, mas Deus foi construindo aquilo ao longo da história. E Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a maior prova da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Esse ponto é muito importante, tá? Porque aqui nós somos um culto bíblico e apologético. Então eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você entenda que nenhuma outra religião no mundo é baseada nos fundamentos que a nossa fé é baseada. Porque quando a gente olha para algumas religiões que existem por aí, a gente tem sempre o seguinte, como que a determinada religião nasce? É sempre um cara, ou uma mulher que seja, ele está lá, vivendo a vida dele, aí ele tem uma revelação. Ah, eu vi um anjo, o anjo falou comigo. Aí o anjo só fala com ele. Aí ele fala, não, o anjo falou comigo e a partir de agora todo mundo usa short rosa. E aí começa uma religião dali, a partir de uma revelação individual, de uma pessoa. Então você tem várias religiões que são baseadas nisso. Deus falou com um cara, esse cara falou para outras pessoas e todo mundo acreditou. Agora, o cristianismo é diferente. Primeiro porque Jesus não nasce no vácuo. Jesus não é um cara que um dia, uma bela manhã, tem uma revelação. Não. Jesus é o cumprimento de muitas promessas do Antigo Testamento. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías andou em Israel pregando a respeito de um Messias. E Jesus nasce para cumprir essas profecias. Já é a primeira diferença. A segunda diferença é que nessas falsas religiões, a experiência é vivida apenas pelo indivíduo. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, o anjo apareceu para mim. Só que com Jesus não. Quando Jesus morre, todo mundo vê ele morrer. E quando ele ressuscita, ele também aparece para muitos. De forma que não é uma experiência individual, mas é toda uma comunidade que diz o seguinte, Jesus ressuscitou. Sabe aquilo que prova de maneira mais bela que a ressurreição de Cristo não é uma invenção? Certa vez eu li um livro de filosofia que falava um conceito interessante. Ele dizia que a mentira, ela segue uma lógica simples. Você só mente por dois motivos. Você mente para conseguir uma vantagem ou você mente para se salvar de alguma situação, né? Então tá lá no seu serviço, alguém quebrou a garrafa de café. Aí você fala, foi o irmão aí. Você mentiu para se salvar. Ou então você mente para angariar algum benefício. A mentira segue essa lógica. Todo mentiroso, ele quer se dar bem, né? Todo mentiroso quer se dar bem. E aí pensa no seguinte,
Aquelas pessoas que viram Jesus ressuscitado começaram a falar, Jesus ressuscitou. E aí tem gente que diz, mas pode ser mentira. Só que tem um problema. Essa mentira não trazia nenhuma vantagem para ele. Porque Pedro estava lá dizendo, Jesus ressuscitou. E ele não ganhou dinheiro com isso. Ele não ganhou seguidores no Instagram. Ele não ganhou dinheiro. Na verdade, muito pelo contrário. Quanto mais Pedro pregava a ressurreição, mais perseguido ele era. Que mentira é essa que você mente para ser prejudicado? Ora, se fosse mentira mesmo, quando Pedro visse que não estava colando, ele falava, não, gente, na verdade, não ressuscitou não, era brincadeira, pegadinha. Mas não, ele continua dizendo, eu vi. Ele apareceu para mim, ele falou comigo. E aí Pedro vai preso, ele é chicoteado, ele é perseguido, ele vê a família dele sendo perseguida, mas ele continua mantendo, dizendo o seguinte, eu vi e eu não posso negar o que eu vi. Jesus ressuscitou e apareceu para mim. E aí você fala, mas beleza, foi um cara só. Talvez Pedro era aqueles caras que bebia demais. Só que não era só Pedro. Tinha outros 10. E além dos 10, tinha as mulheres. E além das mulheres, tinham outras pessoas. Porque Jesus aparece a muitos. E ao longo da história do cristianismo, a gente vai ver que todos os discípulos de Jesus morrem assassinados defendendo essa mesma ideia. Então como que pode ser mentira? Como que alguém pode sustentar uma mentira diante da morte? Só pode ser uma coisa, uma verdade. Uma verdade que não é baseada na revelação espiritual de uma pessoa, mas de todo um grupo, de toda uma comunidade que foi crescendo e aumentando a partir disso. Eles trocaram a vida deles por essa informação. Eles disseram, eu vi Jesus ressuscitado e eu não posso negar isso. Existe um teólogo americano chamado E.M. Bounds, que agora eu falo inglês, viu, Clesiano? E.M. Bounds dizia o seguinte, ele dizia que a ressurreição de Jesus é a pedra principal da arquitetura de Deus. Olha que coisa bonita, né? A arquitetura de Deus, Deus é um construtor, né? Então Deus constrói muitas coisas, mas a base de tudo que Deus construiu em termos de salvação está fundada na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o que sustenta todo o restante da obra da salvação. Então, o apóstolo Paulo no capítulo 15, ele vai frisar essa ideia da ressurreição. Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitam e nós ressuscitaremos com ele. A obra será completa. Paulo está apresentando para os coríntios uma ideia que é disruptiva e polêmica para eles, mas ele está querendo dizer o seguinte, olha, existe algo além dessa vida. O que nós conhecemos de prazeres nessa vida não é nada perto daquilo que Deus tem a oferecer para nós. Essa é a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho ele é uma troca. Você troca as riquezas desse mundo pelas riquezas do reino de Deus. E é interessante porque as riquezas desse mundo você vê. Os prazeres desse mundo você vê, mas as coisas que Deus te promete, muitas vezes você não vê. E aí você é obrigado a usar uma coisinha chamada fé, de acordo com Hebreus, que é o firme fundamento de coisas que são invisíveis, mas que eu espero com plena convicção. Por isso a ressurreição é importante. Porque a ressurreição é a prova, não só que Cristo ressuscitou, mas de que a nossa fé está fundamentada em algo que o homem não pode produzir. Nós podemos fazer foguete que vai para a lua. A gente consegue fazer inteligência artificial. A gente consegue fazer um monte de coisa. Mas ressuscitar, trazer de volta a vida, é um ministério que pertence somente a Deus. E por isso, para alcançarmos esse ministério, nós só conseguimos fazer isso através da fé. Aquele que morre crendo em Jesus, ressuscita junto com Cristo. Então o capítulo 15 é essa grande apologia de Paulo, para dizer o seguinte, a fé de vocês tem fundamento e um fundamento claro. E aí nós chegamos no capítulo de número 16. E aí eu separei apenas um versículo do capítulo 16, porque assim, ele é muito curioso, como Paulo vai construindo a carta, né? Então lá no capítulo 12 ele fala de dons, aí parece que ele vai continuar falando de dons, só que aí no capítulo 13 ele interrompe falando de amor. Paulo estava apaixonado, ele era romântico, ele fala de amor ali, aí depois ele volta para falar dos dons. E aí, no capítulo 15, ele fala da ressurreição, ele fala sobre morrer nessa vida e ter um corpo ressurreto, um corpo incrível, ele fala de coisas maravilhosas do céu, e aí de repente, no capítulo 16, ele volta para a terra, porque olha o que ele fala no verso 1. Quanto à coleta, gente, olha como que Paulo quebrou o clima. Ele estava falando só de coisas espirituais. Agora ele vai falar de dinheiro. O que você fala? É difícil demais, né? Olha o que ele diz. Quanto à coleta é quando eles pegavam ali as ofertas, né? Quanto à coleta para os santos, lembrando que aqui os santos não são São Jorge, não. Os santos aqui eram a igreja daquele tempo, tá? Santos somos nós, viu, gente? Somos nós, menos o Clesiano que é cruzeiro, né? Mas enfim, santos somos nós, que somos chamados à santidade. E aí olha que interessante,
façam como ordenei às igrejas da Galácia. E aí no capítulo 16, que é esse último capítulo de 1 Coríntios, Paulo vai falar acerca de uma situação que está acontecendo na igreja de Jerusalém. Os crentes de Jerusalém, eles estavam passando por grande necessidade. Então, ninguém sabe ao certo o que estava acontecendo, mas basicamente, provavelmente o Trump estava taxando Jerusalém, e aí estava todo mundo sem dinheiro. A coisa estava muito ruim ali para a igreja. E aí Paulo fala o seguinte: gente, vamos lá, eu quero que vocês se lembrem da igreja de Jerusalém, porque todo esse movimento chamado cristianismo, essa mensagem, tudo isso veio de lá. Então, retribuam os seus irmãos doando, né? E é interessante pensarmos que Corinto era uma cidade bastante próspera ali da Grécia. Então, o pessoal tinha um dinheirinho a mais. E aí Paulo está dizendo, ó, quanto à coleta, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Olha que interessante. Paulo, no capítulo 15, fala das coisas do céu. Mas aqui no capítulo 16, ele fala das coisas da terra. Mostrando que nós devemos ter esperança com coisas espirituais, mas não nos desconectar das coisas físicas. Porque vamos lá, você pode e deve desejar o céu, mas você tem que lembrar o seguinte, tá, enquanto eu não estou no céu, o que eu tenho que fazer? Vou ficar só esperando mesmo? Mas tem irmão meu que está passando necessidade. Ah não, mas o importante é pensar no céu. E o meu irmão lá com dificuldade, e eu podendo ajudá-lo, mas eu estou pensando no céu, eu estou muito ocupado. Paulo é esse cara que consegue colocar as duas coisas no mesmo lugar. Ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que sonhar com a ressurreição do corpo, mas você tem que lembrar que você está na terra. Então mantenha os seus pés no chão e seja útil à igreja de Deus aqui. É por isso que ele termina falando de dinheiro, da coleta. Ele está falando, na verdade, não do dinheiro. O dinheiro é um recurso, mas ele está falando dos coríntios se preocuparem com alguém além deles. Lembra qual que era o problema lá do começo? O problema não era que os coríntios estavam querendo só se exibir. O problema não era que eles estavam usando os dons apenas para o seu próprio benefício. O problema no final é que os coríntios pensavam só em si mesmos. É por isso que o último capítulo da carta é Paulo dizendo, olha, parem de pensar em vocês e comecem a pensar nos homens e mulheres de Jerusalém, que são seus irmãos. E aí Paulo, ele encerra magistralmente o capítulo 16, falando de amor ao próximo, porque no final, tudo se resumia a isso. Lembra que o problema dos dons de Corinto é que eles tinham os dons, mas não tinham amor. E aí Paulo está ensinando como que você mostra que você tem amor. O amor verdadeiro não se dá através de declarações e de palavras bonitas. O amor verdadeiro, o amor bíblico, ele se dá na prática. Lembra do texto que resume toda a Escritura para nós que somos cristãos, né? Para nós, o texto que resume tudo é João 3,16. Que eu sei que você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo. E aí você fala, poxa, que legal, Deus amou o mundo, né? Ele declarou, ele falou que ele amou o mundo. Só que como que esse amor se mostrou? Ele enviou o seu filho. O enviar é um ato prático. Então Deus não ficou lá no céu amando a gente, falando, nossa, tomara que dê certo. Ele mostrou o seu amor de forma prática, enviando o filho. Uma ação direta, singela. E aí não foi só o Deus Pai que amou o mundo, porque o Deus Filho também fez isso. Porque quando a gente vê os evangelhos, Jesus está lá, conversando com os discípulos. Aí Jesus fala assim, gente, vocês sabiam de uma coisa? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E aí depois ele fala também com os discípulos o seguinte, olha, vocês estão com medo do Império Romano, dos fariseus, da perseguição, mas entendam o seguinte, eu sou filho do homem. Ninguém me tira a vida. Jesus está dizendo que o homem não tinha poder de matá-lo. Ele diz assim, ó, ninguém me tira a vida, mas eu a dou. Por quê? Por amor de vós. Porque para Cristo, que fala a mesma língua de Deus Pai, o amor é prático. O amor é prático. Então no verso 16, Paulo termina falando sobre dinheiro, porque na verdade não é sobre dinheiro que ele quer falar. Ele quer falar sobre amor. Ele quer falar sobre usar o maior dos dons. Que não é sobre línguas ou profecia ou coisa do tipo, mas o maior dos dons, lá no capítulo 13, é o amor. Porque Paulo, no capítulo 13, explicou pra gente que todas as coisas passam. Tudo vai passar. Todos os seus dons, habilidades e talentos. Toda a sua beleza, todo o seu dinheiro, toda a sua influência, todo o seu status. Todas as coisas desse mundo são passageiras. Mas existe um elemento nesse mundo que foi colocado aqui pelo próprio Deus. E esse elemento é eterno, chamado amor.